Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Partilharemos hoje uma nova mensagem, uma mensagem simples, cujo tema é o sentido da vida, o propósito, o livre-arbítrio. E aí, pegamos a nossa palavra para que possamos entender esta mensagem. Está lá no livro de Mateus, capítulo 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. E aí buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Por que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Né? Que entendemos com isso, né? Por que buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Porque, para que possamos entender esta mensagem, é necessário que nós voltemos lá no início da criação do homem, especificamente no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 7. Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. Ele tornou-se um ser vivente. E depois o Senhor Deus plantou no jardim, ou colocou no jardim do Éden, né? O Oriente, pôs-se ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo toda a sorte das árvores de aspecto atraente, e de frutos saborosos. E no meio do jardim, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, queridos irmãos, até aqui nós entendemos que aqui o Senhor Deus formou o ser humano, né? O homem, né? E aí o ser humano, o homem, né? Melhor dizendo, o homem ele se encontrava no centro da vontade do Senhor, no propósito a qual ele foi criado, né? Ele se encontrava no meio do jardim do Éden, né? E aí então, dando continuidade nesta mensagem, lá no livro de Gênesis, no versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu-lhe uma ordem, dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim. E aqui nós vemos o livre-arbítrio, né? A liberdade, né? Que o Senhor dá para o homem, né? Por mais que o homem não soubesse de nada ainda, não tinha conhecimento de nada, mas mesmo assim o Senhor o respeitou e deu a liberdade para que ele pudesse fazer aquilo que ele quisesse, né? E aí o Senhor, dando continuidade no livro, né, na passagem, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não deveis comer, porque no dia que delas comeres, certeza que morrereis. E aí, queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor revela para o homem, antes mesmo que ele venha fazer, né, a comer, na verdade, comer aquela árvore do bem do conhecimento do bem e do mal, que no dia que ele comer daquela fruta, ele morreria, né? Porque o homem ali, ele era puro, o homem não tinha conhecimento de nada. E aí também nós vemos, né, que o Senhor dá toda a liberdade para que o homem possa fazer aquilo que ele quiser, né? E aí, dando continuidade no livro, na passagem, né, no versículo 18, então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhes uma auxiliar que lhes corresponda. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e apresentou o homem para ver como os chamaria cada ser vivo, e teria o nome
que o homem lhes desse. E o homem deu nome a todos os animais domésticos e todas as aves dos céus e todos os animais selvagens, mas não encontrou um auxiliar que lhes correspondesse. E aí, né, irmão? O Senhor Deus formou os animais, formou as aves do céu, formou tudo isso. Você vê que o Senhor Deus deu tudo para o homem, né? E ali a vida do homem tinha sentido, né? Porque ele tinha tudo, né? Ele tinha tudo. E assim, mesmo assim, o homem, infelizmente, vamos ver lá na frente, né? Todos vamos saber daqui a pouco, né? E aí, queridos irmãos, o homem ficou satisfeito com aqueles animais, né? Tava ali brincando, aquela coisa toda, cachorrinho para lá, gato, aquela coisa toda. Era tudo muito legal, mas o homem falou assim, poxa, tudo isso é bom, né? O animal, aquela coisa toda, mas isso daqui não está me deixando muito satisfeito não, né? E como diz o versículo aqui, né? O homem não encontrou um auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez vir sobre o homem um profundo sono, e ele adormeceu e tirou-lhe das costelas e afeixou o lugar com carne. E depois da costela, tirando do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou o homem. E o homem exclamou, desta vez sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E ela será chamada humana, porque do homem foi tirada. E por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E o homem e a mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. E aí, queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos aqui que tudo o que Deus formou, né? Tudo que Deus fez para o homem, até mesmo a sua auxiliar, né? Porque naquele momento, né? No momento anterior, o homem tinha os animais, tinha aquela coisa toda, mas nada daquilo ali estava satisfazendo o homem, né? Estava preenchendo o homem. Então Deus fez uma auxiliar, a mulher, né? O ser humano, como diz aqui na palavra, né? E ambos se encontravam nus, porque ali, naquele momento, eles não tinham nenhum conhecimento do bem e do mal. Era como as crianças, né? As crianças que estavam nus, né? Tudo na maior tranquilidade, tudo na maior paz, e ambos sem nenhum conhecimento. E aí, dando continuidade no versículo 3, né? Cujo o pecado entrou no mundo. A serpente era astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, é verdade que Deus disse-vos, não comais de nenhum das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comais, porque dela sequer toqueis, do contrário, morrereis. Mas a serpente respondeu, mulher, de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, os vossos olhos se abrirão e serei como Deus, conhecedores do bem e do mal.
conhecedores do bem e do mal, né? Conhecedores do bem e do mal. E a mulher viu que seria bom comer da árvore, e pois era atraente aos olhos e desejável para obter conhecimento, e colheu o fruto e comeu e deu ao marido e ao seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e repararam-se que estavam nus, e teceram para si tangas com folhas de figueiras. E aí, queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos aqui como o pecado entrou no mundo e como o sentido da vida foi perdido, né? Foi devido à desobediência do homem, pois cujo homem tinha tudo, né? O homem tinha tudo, ele não soube ser fiel naquele momento, né? Não soube esperar o tempo, né? E aí o mundo se pergunta, poxa, mas Deus sabia de tudo que ia acontecer, né? Deus sabia que se o homem comesse daquela árvore ali, do bem, do conhecimento do bem e do mal, todas essas coisas seriam ocasionadas. Sim, ele sabia. Mas, como eu disse, né? É o livre-arbítrio, né? O Senhor quis ver até onde o homem seria fiel, até onde o que o homem seria capaz de fazer, né? Devido tivesse passado por alguma tentação, né? E aí é isso, queridos irmãos, dando continuidade, né? Nós vemos que o porquê de hoje estarmos buscando, porquê desta mensagem está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Porque lá no início tudo foi perdido. E uma coisa em que nós precisamos refletir: por que buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Por que buscar em primeiro lugar o reino de Deus? A nossa vida vai voltar ao sentido, porque o homem lá no início ele perdeu e desencadeou essa porção de coisa que hoje estamos vivendo, né? Que buscamos, mas nada disso nos leva ao verdadeiro sentido da vida. E aí, dando continuidade, né? Que muitas das coisas que a gente busca dessa terra, né? Que não é errado, como eu sempre falo, não é errado a gente buscar nada aqui, né? Tudo isso Deus permitiu que a gente pudesse cultivar, né? Deus nos deu sabedoria para que a gente pudesse ter inteligência e criasse todas essas coisas. Não é nada disso errado, nada disso é ruim, né? O problema é que a gente muitas das vezes coloca essas coisas que a gente busca aqui dessa terra em primeiro lugar e acaba a nossa vida perdendo sentido, né? Nós achamos que vamos viver eternamente aqui nessa terra, como no contrário, nossa vida aqui é passageira, é uma vida que passa muito rápido. A gente não sabe qual é o nosso propósito, a gente não sabe qual é o verdadeiro sentido da vida. E aí, pegando na palavra lá, para a gente já ir encerrando essa mensagem, pegando a palavra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 30, Pedro começou a dizer-lhes: olha, nós deixamos, isso aqui é a garantia que o Senhor nos garante, né? Enquanto as coisas desse mundo nós não temos garantia nenhuma, né? Pedro começou a dizer-lhes: olha, nós deixamos tudo e te seguimos.
E Jesus respondeu: em verdade vos digo, aquele que deixar casa, irmão, irmãs, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais, agora, durante esta vida e na vida futura, né? Quer dizer, na vida eterna, né? E aí, essa é a garantia para nós, né? Não é que o Senhor está falando para a gente deixar tudo, né? Aqui Ele está falando só para a gente colocar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Para que a gente tenha garantia de uma vida futura. Enquanto a gente for buscar as coisas só dessa terra, nós não temos garantia nenhuma, né? Um dia nós vamos passar dessa vida para outra e aí nós não sabemos para onde nós vamos depois, né? Enquanto aqui o Senhor nos diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, que assim nós temos uma garantia, né? Que quando a gente passar dessa vida para outra, nós sabemos que nós vamos para a morada eterna, né? Como a palavra de Deus diz, né? Na casa de meu Pai há muita morada. Eu vou para lá, vou preparar a morada, né? Muitos lugares na casa do meu Pai, né? Então, meus irmãos, aqui nós temos a garantia, né? Nós temos a garantia. E no mundo, nós não temos garantia nenhuma. Nós buscamos as coisas e tal, e coisa e tal. Mas que garantia nós temos? Não temos garantia nenhuma. E aí, para a gente encerramos, pegamos lá 1 João, a palavra, 1 João, capítulo 5, versículo 19. O pecado no mundo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E aí é isso, queridos irmãos. Esta é uma mensagem, né, que hoje estendeu até demais, mas é Deus. Deus foi falando e a gente vai partilhando. Que possamos entender, né, sobre o verdadeiro sentido da vida. É isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.